noite, graça e paz a todos. Convido os irmãos para se colocar de pé, para juntos nós estarmos iniciando este culto nesta noite, culto de adoração a você, que é um adorador, adora ao Senhor, em espírito e em verdade, porque Ele busca verdadeiros adoradores, e Ele te escolheu como um adorador. Nesta noite, faça aquilo a qual Ele te chamou, que é adorar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres, Senhor amado, feitos em nossas vidas, Senhor, pelas curas, pelas libertações, pelos livramentos, Senhor, pelas portas abertas que o Senhor tem aberto, Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer. E te agradecemos pelas portas que o Senhor tem fechado também, Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de o que nós precisamos e o que nós necessitamos, Senhor amado, para o crescimento da nossa vida espiritual, Senhor, e tanto material, Senhor. Não tem de já nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estar aqui nesse lugar para adorar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, derrama o teu infinito poder, a tua infinita misericórdia, a tua sabedoria, Senhor, dando conhecimento, Senhor amado, a cada um que aqui está, Senhor, enchendo, renovando com a tua palavra, Senhor, que os corações possam sair daqui mudados, que pessoas possam sair daqui lugar com as suas vidas transformadas, Senhor, e aqueles também que nos assistem pelas redes sociais, Senhor, faça milagres, Senhor, opera maravilhas na vida deles, que pessoas através da tua santa e gloriosa palavra que será pregada nesta noite nesse lugar, tenham as suas vidas transformadas, que pessoas venham aceitar o teu poder, aceitar, Senhor, aqui como único e suficiente e governador das nossas vidas, Senhor, que a tua palavra possa quebrantar os corações, Senhor, juntamente com os louvores, Senhor, que será entoado nessa noite, Senhor, e nós já te agradecemos, Senhor, por essas vitórias, por essas bênçãos recebidas nesse lugar, em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Seja
aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. Basta você exaltar e adorá-lo. Por isso eu te digo, abra o seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você, mudar a tua história. Não importa o que você está passando, não importa a luta que você está passando, não importa o problema que você está passando, mas o seu Deus, Ele é maior. E quando Ele entra na batalha, Ele não entra para perder. Ele não entra para perder. Ele sabe, quando Ele entra na batalha, a vitória é certa. A sua história, o teu problema será solucionado, será mudado através do poder de Deus. Quando você coloca a tua vida, o teu coração como prioridade, as mãos de Deus. Quando você coloca Deus acima de tudo, as nossas vidas, nossa história mudada. buscar a presença do Senhor. Se entrega nessa noite. Não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado, queridos, mas Jesus ele quer te abraçar nessa noite. Você vai sair daqui hoje renovado, com a tua fé renovada em nome do Senhor Jesus.
Busque quando você pode achá-lo, queridos. Busque quando Ele está perto de mim, de você. Peraí. O pastor falou assim, ó, pastor, meia-noite eu termino o culto, fica à vontade. Amém. Graças e paz, irmãos.
Graças a Deus. Faz tempo que eu não prego, né? Graças a Deus. Vamos, para não perdermos tempo, né? Vamos fazer aquilo que Deus já colocou no meu coração. Abra comigo a sua Bíblia. Primeira Reis. Nós vamos falar dos 3 altares da vida cristã essa noite. Estava lá eu, e Deus tocou no meu coração para que nós trouxéssemos uma palavra diferente, né? Uma palavra mais explicativa, mais para que nós possamos entender aquilo que a palavra pode nos revelar durante os nossos dias. 1 Reis 18, põe para mim, por favor. 1 Reis 18, 30 ao 39. 1 Reis 18, 30 ao 39. Diz assim a palavra: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor ao altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. Sucedeu que, no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? O que vendo todo o povo caíram sobre os seus ossos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Aqui nós vemos, quando falamos de holocausto, né, quando falamos de altares, nós entendemos que altar é o encontro de Deus conosco. Nós viemos aqui para a casa do Senhor, um templo de 4 paredes. Nós olhamos, tem um altar, onde ficam os cantores que louvam o Senhor. Quando nós subimos para assim pregar a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus, aqui é o altar separado para Deus, né? Então, quando nós vamos entrar no ensino do altar, é algo que tem que ser separado para Deus. Nós não podemos chegar aqui na casa do Senhor e simplesmente sentar na cadeira, simplesmente ser mais um que chega pelas portas. E hoje nós vamos entender o que eu quero dizer para os irmãos, como nós vamos chegar nos 3 altares cristãos, né? O que nós podemos fazer, o que o altar representa para o povo de Deus, o que é estar dentro ou participar do altar de Deus. É o que nós vamos tentar trazer para a igreja no dia de hoje, amém? Glórias a Deus. Elias, o que me chama a atenção
primeiramente, antes de entrarmos na onde eu quero chegar, Elias, se você leu a palavra comigo aqui, você vai ver que tem 5 itens que Elias separa. O primeiro item é a pedra. Ele pega 12 pedras, ele começa a separar, ele começa a arrumar o altar, porque o altar estava desarrumado, né? Ele começa a fazer com que aquelas pedras sejam colocadas nos seus devidos lugares, pedras aquelas que significavam as 12 tribos. E nós começamos a ver aqui que Elias, ele começa a mexer nas pedras, ele começa a trabalhar naquela pedra. É como se um pedreiro, quando foi levantado as paredes aqui, começa a colocar pedra sobre pedra, né? Então aquele altar que estava espalhado, ele começa a ser consertado. Ele começa as pedras se impactar uma na outra. E o que me chama a atenção é que o livro de 1 Pedro 2 e 5, ele nos usa como se fôssemos pedras, né? Então aquelas pedras do altar somos eu, somos você. Nós somos a pedra do Senhor, né? Quando a primeira igreja é estabelecida na terra, a palavra diz que Pedro seria a pedra. E nós somos também a pedra. Nós somos essa pedra que tem que ser lapidada dia após dia, para que quando Cristo vier buscar a sua noiva, nós possamos estar de acordo com Cristo. Amém? Então nós somos a pedra. O primeiro altar, o primeiro item do altar foi a pedra. O segundo item do altar, ele cavou um rego. O rego, para quem não sabe, fez um pequeno deslize na terra, onde poderia correr um pouco d'água quando colocasse a água. E esse rego é o que separava o lado de lá para o lado de cá. Então, às vezes, a impureza não tinha como entrar, não tinha como passar para cá. O rego é o que separa o altar de tudo. O rego, no caso aqui, é o que separa nós do pecado, né? A água, o rego, no caso, ele nos deixa entender, a Bíblia diz que as águas que correm do trono do céu, correm do trono do Senhor, é ela que nos limpa, é ela que nos purifica, né? Então, no altar tem que ter água. O rego tem que ter água. Porque a água é o que dá vida. A água, aqui simbolizando o rego, é a palavra do Senhor. Ela que nos dá ensinamento, ela que nos capacita para que nós não venhamos ser enganados pelo mundo. A Bíblia diz que nos últimos dias os falsos profetas, os falsos ensinamentos, eles estariam sendo colocados dentro das igrejas. Se nós não tivermos a palavra para combater o que é pecado, se nós não tivermos a palavra para combater aquilo que vem contra a igreja no futuro próximo, nós vamos ficar perdidos. O nosso altar não vai estar restabelecido, o nosso altar não vai estar arrumado. Então vamos lá. O terceiro item, ele arma lenha. E quando nós vemos lenha, quer dizer que lenha nos lembra do quê? Quando o senhor vai lá e montar lenha, o senhor vai fazer o quê, pastor? Fogo, né? A Bíblia diz que do altar tem que sair fogo. Aleluia. O fogo tem que fumegar, o altar tem que ter fogo. E que fogo é esse? Não é fogo estranho, não é fogo de Deus. É o fogo da presença do Senhor. O aquecimento da presença do Senhor nas nossas vidas. Então a lenha aqui, ela simboliza a oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos buscar a presença de Deus dia após dia, noite após noite, né? Porque sem oração também nada acontece. Então os irmãos estão entendendo que o altar tem os seus itens, e cada item ele vai se complementando. Nós não somos diferentes. Nós somos uma parte do altar do Senhor aqui na terra. Provérbios 26 e 20 fala isso, né, sobre a oração, o poder da oração. 1 Tessalonicenses 5 e 17 também fala sobre o poder
poder da oração e os seus efeitos, tá? Vou rápido para não perdermos tempo. Elias dividiu o bezerro em pedaços. É o que chama a atenção. Não é simplesmente chegar aqui e jogar dentro de cima do altar. Se não houver um quebrantamento, se não houver algo diferente, não é simplesmente chegar e trazer a nossa oferta sacrificada ao Senhor e jogá-la de qualquer forma. Quando aqui na palavra Elias ele despedaça o bezerro, ele começa a repartir o bezerro, ele começa a nos fazer entender que tem que ter quebrantamento, tem que ter humildade, tem que ter carinho, tem que ter amor, porque só divide quem ama. Se nós não amarmos, nós não dividimos. Então aqui ele começa a mostrar Salmos 51, 17. Ele deixa bem claro que, coloca aí para mim, por favor, acha Salmo 51, 17. A palavra deixa bem claro, irmãos, que quando ele começa a dividir aquele bezerro, ele começa a mostrar para aquele povo que, às vezes, nós somos seres humanos, nós somos levados e tentados, às vezes, a não querer dividir. Às vezes eu não quero dividir algo bom que é para mim. Mas se a igreja não aprender que ela tem que dividir, a igreja não sobe, a igreja não anda, a igreja não cresce. O povo de Deus ele fica estacionado. Mas quando nós começamos a entender, olha lá, ó, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Então Deus, quando Ele olha para mim, quando Ele olha para você, Ele olha que o nosso coração está disposto a ajudar. E eu não estou falando sobre material, irmão. Estou falando sobre tudo. É um conselho espiritual, é uma ajuda de qualquer forma, que não precisa ser algo material, sabe? Mas simplesmente de o amor. Porque nada vale se não tiver o amor. A Bíblia deixa bem claro. Possam ter todos os tipos de dons, pregar, louvar, ser a última bolacha do pacote por aí, né? Mas se não tiver o amor, nada vale. Então a Bíblia deixa bem claro isso. Então nós temos que ter esse coração contrito. Encheu 4 cantos de água e derramou 3 vezes sobre o altar. João 15 e 3. A Bíblia diz que a água é a nossa vida. João 17 e 17, que dentro do que foi lido aqui, dentro de Elias, nós vamos ver que também a água ela simboliza o coração. Ela simboliza o nosso coração. O coração é onde vem todo o nosso sentimento. Se o nosso coração não tiver essa água viva para transmitir, para repassar o amor de Cristo, nada vale. Amém? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quando nós viemos à casa do Senhor, aceitamos Cristo como Jesus, a água ela é derramada a primeira vez. Acontece isso. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra ela nos limpa. A palavra ela começa a tirar as nossas impurezas. A palavra começa a nos mostrar onde nós estamos errando. Passa para o versículo 17 e 17. Santificai-vos na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então quando a água continua dentro do altar, quando a água continua aqui dentro, limpando, lavando, né? A verdade ela não sai daqui. Porque o Evangelho é pregar a verdade. O Evangelho tem dias que a palavra vem para um elenco espiritual que nos deixa flutuando, e tem dias que a verdade também nos corrige, e tem dia que a verdade também ela dói. Então a verdade ela tem sempre que ser a verdade. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos a um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus.
nós entramos por esta casa, por esta porta. Quando nós aceitamos Jesus, viemos do mundo com tudo aquilo que não presta. Alguns de nós usávamos drogas, bebíamos, prostituíamos, e aí vai. Mas quando nós viemos à casa do Senhor, passamos pela primeira água, começa a acontecer maravilhas. Essas 3 águas, eu quero trazer aos irmãos, são um símbolo para os nossos dias, né? Agora vamos jogar lá no ensinamento de hoje. Para não perdermos tempo, falei que o pastor foi ser rápido. O pastor arrancando aqui. Irmãos, estou trazendo dentro do livro de Elias, eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho sobre o altar. Nós vamos falar sobre os 3 altares da vida cristã. Pode passar, Tiago. Os 3 altares da vida cristã, 1 Reis 18:30 foi lido. Altar significa lugar de encontro com Israel. Em Israel, o altar era o ponto culminante de encontro com Jeová. Altar fala de entrega total. Abraão, Isaac no Moriá, ilustra muito bem esta verdade. Deus chama Abraão, os irmãos já conhecem essa história. E Abraão, eis-me aqui, Senhor, mas o eis-me aqui muitas vezes nós não queremos fazer o que é a vontade de Deus. E quando Abraão fala, eis-me aqui, Senhor, Deus já logo surpreende Abraão. Ó, prepara o seu filho, que hoje eu quero ele. Creio que se fosse eu, qualquer um de nós, acho que nós não queríamos dar nossos filhos, não. Mas Abraão sabia o Deus que ele servia. Ele estava realmente no altar. Você entendeu a diferença do altar? De quem está com o altar quebrado? O altar de Abraão estava arrumado. A Bíblia diz que Abraão faz tudo aquilo que Deus manda que ele fizesse. Até o momento de pegar o cutelo, né? O seu próprio filho pergunta para ele: meu pai, eu estou vendo tudo, estou vendo o altar, eu estou vendo tudo, mas cadê? Cadê o que vai ser entregue para Deus? Calma, meu filho, Deus vai prover. Rapaz, creio que nesse momento o coração de Abraão estava espedaçado. Aí a Bíblia diz que entrega total, Abraão, símbolo de entrega total. Altar fala de concerto. Ficou meu português, ele ficou meio estranho. É concerto, viu, irmãos? Então, como já foi falado, o altar que está quebrado tem que ser consertado, irmãos, né? O altar fala de sacrifício. Tem esses versículos aí, Tiago? Não. Não, né? Então o altar fala de sacrifício, irmão. O altar fala de fogo. Foi o que nós falamos aqui. Abraão fez tudo isso, ó. Concerto, sacrifício, porque ele ia entregar o seu próprio filho. Aí nós trazemos para os nossos dias, quando Jesus se entregou por nós. Você quer um altar mais sacrificado que esse? Quando Jesus ele dá a sua própria vida para que eu e você possamos estar aqui hoje, independente do nosso psicológico, independente do que nós somos ou deixamos de ser. Ele não quis saber como é o meu ego, como é o seu ego. Ele não quis saber como é os nossos pensamentos, se somos bons, se somos maus. Não, ele veio e se entregou por todo mundo. Altar é sacrifício. Altar que fala de fogo, como eu já disse aqui no começo, o altar tem que fumegar, né? As pessoas têm que entrar aqui, nosso altar tem que estar consertado. Nosso altar consertado não precisa ser por muito falar, mas quando nós formos fazer uma oração, quando nós formos fazer uma pregação, quando nós formos louvar o louvor, a pessoa que está aí, ela tem que ser curada. Porque senão não vale nada nós estarmos aqui se não tiver os prodígios de Deus seguindo a tua igreja. Porque nós não somos um povo normal, né? Nós somos um povo separado por Deus, e o altar tem que estar consertado. Primeiro, o altar pessoal, você adorando a Deus. O altar pessoal representa o nosso serviço devocional. O altar pessoal fala de nossa congregação, consagração a Deus. O altar pessoal fala da nossa rendição incondicional ao Senhor. O altar pessoal fala de nossos momentos de oração secreta. Esse altar pessoal, irmãos,
Dizer que é você e Deus. Sabe aquele versículo que fala para você entrar na porta, no seu quarto, fechar a porta? É esse altar. Onde você começa primeiro a se arrumar, porque não tem como se arrumar algo que você mesmo, o seu altar não tiver arrumado. Então se tiver algum médico, né, alguém que conhece da ciência, sabe disso. Para nós estarmos bem, primeiro com todos, temos que estar bem conosco. A nossa cabeça tem que estar primeiramente bem conosco. Vocês vão entender do altar pessoal nosso, é a nossa cabeça, o nosso coração, né? Esse é o nosso primeiro altar. É o que tem que estar bem primeiro, para nós podermos sair e buscar aqueles que precisam. Nosso altar pessoal. E o nosso altar pessoal estando bem, a obra vai começar a andar bem. Nosso altar pessoal estando bem, nós vamos irradiar, as pessoas vão ver algo de nós diferente. Porque quando nós ficamos carrancudos, com a cara amarrada, as pessoas percebem. Mas quando nós estamos também com o nosso altar bem, a pessoa olha para o nosso rosto, ela transfigura a presença de Deus. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Amém? Vamos lá. Segundo altar, familiar. Você e a família adorando a Deus. Aqui já muda um pouco, né? Tem o seu altar pessoal e agora o altar para a família. Esse é um pouquinho mais difícil, porque cada um tem um jeito, né? Então vamos lá. O altar familiar em muitos lares está destruído. Na casa de Jó, este altar estava levantado. Você que conhece a palavra, você vai ver que muitas das vezes o que Jó estava fazendo pelos seus filhos? Orando por eles, né? O que eles estavam fazendo? Participando de festas, participando de tudo aquilo que o mundo dá de prazer. Então eu e você que somos pais, né? Tios, avós, quem tem que primeiramente começar a mexer nesse altar somos nós. Se nós não começarmos a mexer nesse altar, não tem como ter melhor, irmão. Porque o que o mundo traz para o jovem, ele é atraente. O que o mundo traz para o jovem, ele é perfeito, ele é gostoso. Porque o pecado, ele é gostoso. Ninguém sofre no pecado, sofre depois. Mas quando você está participando do pecado, você não sofre, você vai sofrer lá na frente por aquilo que foi gerado lá atrás. Mas tudo que é no momento é gostoso. Vamos lá, vocês vão parar e analisar o casamento. Porque as pessoas às vezes elas caem no casamento por causa de 5 minutos de prazer, 3 minutos de prazer. É mais ou menos o que nós vamos ver aqui dentro do altar. Por que eu cheguei nisso? Para que os irmãos possam entender que o mundo não brinca de ser mundo, o diabo não brinca de ser diabo. Mas nós vamos falar disso, não. A Bíblia fala. Então tudo que está na Bíblia a gente tem que falar, irmãos. Não tem esse negócio. Se ele puder laçar os seus filhos, ele vai laçar. Foi o que aconteceu com os filhos de Jó. Vamos lá. Jacó levantou um altar ao Senhor com sua família. O altar familiar pode perfeitamente representar o culto doméstico, tão esquecido por muitos lares. Sabe como que é os nossos lares hoje? Vou usar o pastor, a pastora e a Nayara. Pai, mãe e filho. Cadê o celular? É assim que é o... Não, pode segurar. Fica mexendo nele. É assim que é nossos dias hoje. Nossos dias hoje é assim, ó. Nosso culto familiar é desse jeito aqui, ó. Ninguém quer sentar mais na mesa. Se senta na mesa, está com o celular na mão. Não tem mais um momento devocional. Esse livro, até quem está usando o livro que eu comprei lá é Esther, né? O Café com Deus, lá, fazer propaganda para os homens. É um livro perfeito, maravilhoso, que dá para fazer um culto no lar. Um devocional perfeito. Mas a gente não usa. A gente prefere, cada um come na frente da televisão num quarto,
Perdeu-se a presença de Deus. Nós estamos no século XXI, onde tudo está acontecendo e mostrando que a vinda de Cristo está próxima, mas a igreja ainda não acordou. Então, o altar familiar pode perfeitamente apresentar o culto doméstico, tão esquecido por muitos lares. Atos dos Apóstolos 1 e 2. Olha o que Atos dos Apóstolos diz. Atos dos Apóstolos 10, 1 e 2. 10, 1 e 2. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiano, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Amém? Aqui deixa claro que eles faziam o papel que toda a igreja faz. Eles faziam o culto doméstico, ajudava as pessoas que estavam lá fora, porque a igreja, irmão, não é essa parede aqui, ó. A igreja somos nós. E o primeiro altar, um dos altares que tem que estar pronto na nossa vida é o familiar. Sabe por quê, irmãos? Na hora que o inimigo vier contra as suas artimanhas contra a igreja, aí eu já trago para a igreja do templo. Nós temos que ser como família. Nós temos que estar com a nossa família alicerçada. Amém? Pode passar. 3. O altar congregacional. Você, família e congregação adorando a Deus. A igreja é a união das famílias. Se as famílias forem fortes, a congregação será forte. Foi o que eu acabei de falar. Se as nossas famílias forem fortes, a congregação vai ser forte. Não vai ser qualquer inimigo, qualquer artimanha do inimigo que vier contra, investida contra a igreja, que vai prevalecer. Mas para isso tem que ter o amor, o carinho, a vontade de um pelo outro, né? Para que quando o inimigo entre aqui, ele não veja algo falso, mas ele veja algo verdade. A verdadeira palavra que é o amor. O altar congregacional está pronto quando existe união entre os irmãos. Salmo 133 todo mundo conhece, né? É como o consulado né? Como o consulado quando os irmãos vivem em união. Quando todos adoram ao Senhor, Salmos 29, 9. Quando amamos a casa de Deus, Salmos 84, 1, 11, 122 e 1. Hebreus 10, 25. Os irmãos que quiserem depois pegar também ler, amém? E como não dá tempo de nós explicarmos tudo, mas quando amamos a casa de Deus, será que nós estamos amando a casa de Deus? Ah, mas eu não prego, eu não louvo, eu não canto. Mas de repente você tem um dom. E o dom é amar a casa de Deus. Como que eu amo a casa de Deus? Honrando ela. Mas honrando ela como? É no dinheiro? Não estou falando de dinheiro. O dinheiro é a melhor das coisas. Se a igreja estiver andando conforme Deus quer, Deus começa a distribuir o que é preciso. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. É por isso que você vê a igreja que ela está aqui. Ó. Nós somos uma igreja rica. Tem muitos empresários? Não. Mas cada um que ama a obra aqui ajuda de uma forma. Então Deus ele vai honrando o lugar, Deus vai honrando a casa. A pregação não é dinheiro, irmão. A pregação é salvação de alma. A pregação é Cristo. Se nós amarmos a casa de Deus, pode ter certeza que Deus vai nos honrar onde nós estivermos. Pode passar. Então vamos lá, irmão, para terminar. Conclusão. Diante de tudo isso, entendemos que Deus não busca apenas rituais religiosos, mas corações que estejam verdadeiramente consagrados a Ele. Eu tive
Deus fez no meu coração esse negócio de rituais religiosos. Deus não se agrada de nada que é religioso, irmão. Tanto que eu estou montando no YouTube lá, no TikTok, eu estou montando um negócio lá, pregando sem religiosidade. Porque o homem impõe algumas coisas que infelizmente acaba sobrecarregando a igreja. Mas se nós formos seguir o que é a vontade de Deus, você vai ver que ninguém fica sobrecarregado. Fica tudo leve para nós carregarmos. O exemplo do profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, mostra que antes do fogo de Deus cair, o altar precisava ser restaurado. Assim também acontece em nossa vida espiritual. Precisamos reparar o altar. Restaurando relacionamentos e vivendo em amor, separarmos do pecado. Porque relacionamento, irmãos, às vezes nós esquecemos alguém lá atrás, nós pegamos raiva, deixamos para trás, e às vezes as coisas não acontecem nas nossas vidas por causa disso. Então lembremos-nos, como a Bíblia diz, lembremos onde caímos para que nós possamos obter as bênçãos, tá? De repente nós vamos recapitular, né? Nós vamos lembrar, olha, lá atrás eu deixei assim, assim, assado. Bom, às vezes você não vai ter como chegar na pessoa, mas Pai, me perdoa por isso, perdoa ele, perdoa ela, e viva, segue para frente, irmão. Cavando um rego de santidade ao redor da nossa vida, manter a lenha da oração acesa, buscando constantemente a presença de Deus, ter o coração quebrantado, reconhecendo nossa dependência do Senhor, e permitir que a palavra de Deus nos lave e purifique todos os dias. Todos os dias, irmãos, nós temos que essa água que está ali, nós venhamos lavar. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou pastor, cada um que seja pastor, ou cada um que tem o seu cargo dentro da igreja, que você é melhor que alguém. Nós, na verdade, somos os mais cobrados, seremos os mais cobrados. Tá? Então, nós temos que pedir todos os dias, Deus, purifica a nossa vida. Porque quando o inimigo ele vê uma brecha em nós, os primeiros que ele tenta derrubar são os nossos. Tá? Porque derrubando o obreiro, derrubando os pilares da igreja, ele derruba o resto todo. Quando o altar está restaurado a Deus, responde com a sua presença, o seu poder e seu fogo. Então nossa adoração deixa de ser apenas palavras e se torna uma vida entregue a Deus, cumprindo aquilo que o Senhor declarou no Evangelho de João. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, que cada um de nós examine o altar na sua própria vida. Se ele estiver quebrado, é tempo de restaurá-lo. Porque quando o altar é restaurado, o fogo de Deus sempre volta a descer. Amém? Eu espero que os irmãos possam ter entendido a palavra de hoje. É algo que Deus pôs no meu coração. Os irmãos já me viram pregar que eu prego de outro jeito, mas Deus agora quer que a gente faça, que eu faça dessa forma. Pelo menos eu vou fazer dessa forma, né? Uma palavra explicativa. Depois os irmãos que quiserem, o pastor também tem, né? O pastor quiser passar, tá? E os irmãos vão estudando a palavra, irmãos, porque a Bíblia diz que nós temos que ter o conhecimento. E que muitos de nós perecemos e padecemos por falta do conhecimento. Se nós nos alicerçarmos dentro da palavra, não só para os nossos dias, né, que eu falo dentro da igreja, mas aqui dentro nós vamos achar de tudo, até para o nosso cotidiano diário, até para você que às vezes está empresário, trabalhando, você acha aqui também, ó, algumas coisas que você pode fazer. Então, irmãos, vamos nos alicerçar na palavra, amém? Quero essa oportunidade em nome de Jesus, espero que não tenham entendido o teor da mensagem. Glória a Deus. Depois eu vou enviar esse grupo que o pastor me mandou em PDF. Quando ele mandou em PDF, eu consigo mandar no grupo, tá? Algumas coisas aqui me chamou muita atenção, queridos. Quando o pastor estava ministrando aqui, eu quero dividir com você. Vou ser rápido, tá? Primeira coisa, como está o teu altar? O que é altar, pastor? É o altar da igreja e o altar é você. Como está a tua vida? Como está a sua vida, irmãos? Por isso que muitas vezes as pessoas sofrem porque o altar está destruído.
Então, como está? Sai daqui hoje refletindo. Poxa, eu tenho que melhorar meu altar, tá? Segunda coisa que chamou muito a minha atenção. Falou primeiramente de 12 pedras. Que somos as 12 tribos. E quando eu estava sentado ali, o Espírito Santo falou no meu coração, 12 discípulos. É o modelo do trabalho. Não tem como uma igreja trabalhar sozinha, só um pastor, que ele vai sacrificar muito, irmãos. Tem que ser leve. Deus ele quer levantar você para fazer a vontade dele, a obra dele. E muitas das vezes nós recusamos. Não, é muito cansado, eu não posso, é difícil. Não é difícil. Deus ele te chamou para você ser a diferença. Não é para você ficar somente sofrendo, batendo, né, como eu falo, né, dando soco em ponta de faca, não, reclamando, murmurando, não. É momento de a gente se levantar. Mas outra coisa que me chamou muito a minha atenção aqui, a palavra nos limpa e nos purifica de todo o pecado, de toda a imundícia. O que é a palavra? O que é essa água, pastor? É a palavra que eu e você todos os dias vem aqui na igreja para ouvir. É a palavra que é a água que vai purificar a minha e a sua vida. Se você não deixar essa palavra entrar dentro do teu coração, você não vai ser limpo, eu não vou ser limpo. E outra coisa para terminar aqui. Fala comigo. Confia até no último momento. Deus chama Abraão e Deus ele dá uma ordem para Abraão pegar o seu filho e ir até o monte Moriá. E ali Abraão ele ia sacrificar um cordeiro. Mas ali quem estava deitado? O filho de Abraão. Abraão não reclamou. Abraão não murmurou. Abraão fez tudo aquilo que Deus tinha ordenado a ele. Até no último momento, uma voz soprou: Abraão, o cordeiro está atrás de você. É assim que o milagre acontece na minha e na tua vida. É crendo, confiando, esperando em Deus. Não é naquele momento de luta que eu vou chutar o balde, não. É no último momento que Deus ele envia a providência, como ele enviou para Abraão naquele momento. É confiança. Nós não viemos para a igreja para passar tempo, para ficar conversando, não. É para aprender. E hoje você vai sair daqui aprendendo os 3 altares, os 3 pilares, né, de uma vida cristã. Tá? Então, meu irmão, aprenda a confiar mais em Deus. Luta eu vou passar, você vai passar, dificuldade, batalha, nós vamos passar. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus. Esse Deus tem lutado por mim e por você todos os dias. E muitas das vezes eu penso assim, tá, pessoal? Eu penso assim, não é o pastor Dutra, os pastores, não, eu penso. Muitas das vezes Deus ele vai deixar você ir até onde você quer. E lá na frente você vai quebrar a cara. Aí você vai ter que voltar para trás e se arrepender. Não, eu quero voltar ao primeiro amor. Então não espera você chegar lá na frente e quebrar sua cara. Aproveite hoje, se limpe com a palavra de Deus, se purifique. Porque Deus ele quer que você restaure o altar da tua vida em nome de Jesus. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Feche seus olhos. Pensa na sua vida agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, cada um que aqui está, ou através da live, ou através da rádio, sabe qual parte do altar que está quebrado. Pode ser o altar do coração, pode ser o altar que essa pessoa não consegue perdoar, pode ser o altar que essa pessoa quer ser mais que alguém. Mas nessa noite, Pai, nós estamos saindo daqui deste culto com o nosso altar restaurado, sem brinco, sem mancha, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoe a vida de todos, traga um novo tempo, meu Deus, um novo tempo para a família, para casa, para o trabalho, porque eu creio no poder da oração. A tua palavra diz: o quão bom e quão suave é os irmãos vivem em comunhão em união. E nessa noite, Pai, essa igreja, ela vai desfrutar dessa união em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Dá uma palma para Jesus, irmão. Amém. Deixa eu dar os recados. Ganhei um caderninho aqui da Nayara. Está sendo muito específico. Amados, vamos lá. Terça-feira não.
Quinta-feira vai ter o nosso evangelismo, tá? No Júlia Pinto. Está muito lindo, irmãos. Amém? Deus tem operado grandes coisas naquele lugar lá, em nome de Jesus, tá? Toda quinta-feira, das 6 até as 8. 2 horas para Deus não é nada, né? Fazendo a vontade, se alegrando, levando a cura para aquelas pessoas, né? Então, 2 horas mais ou menos a gente fica lá, das 6 até as 8, às 8h30, né? Terça-feira vamos iniciar mais um trabalho na igreja. Vai ser toda terça-feira, dona Esther? Ou não? Ou cada 15 dias? Cada 15 dias, que é a folga, dona Esther. Amados, terça-feira, às 7h30, vai começar o teatro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é somente para a liderança da igreja, não é somente para os líderes da igreja, é para a igreja toda. Eu quero motivar todos vocês a participar desse teatro. Pastor, como que vai fazer o teatro? Vai ser quantas vezes que vai participar da igreja? Toda Santa Ceia. Vai ter um momento que vai ser o teatro da igreja, em nome de Jesus, tá bom? Procura a dona Esther, não é o pastor, não é a pastora. A dona Esther é a líder. Então 7h30 ela vai estar aqui na terça-feira. Se você quiser ir, procura ela no final, tá? Que ela já fez um grupo, tá? E já tem umas pessoas lá naquele grupo já que quer participar, tá? Então procura a dona Esther, em nome de Jesus. Terça-feira agora tem teatro aqui na igreja, ensaio, né? Em nome de Jesus. Amados, quarta-feira não é campanha, eu não gosto de campanha, não gosto. Esse ministério nosso aqui não tem campanha, amém? A gente vai ter propósito, tá? A equipe de quarta-feira, que é a evangelista Nelma, o Paulo, a pastora Marlene, né? Eles vão te entregar uma chave, Quarta-feira agora vai ser a primeira unção dessa chave. A pastora Marlene vai ungir, depois a dona Nelma, e o final é o Paulo que vai fazer a consagração, tá bom? Para que, pastor, isso? Para que? Que significado tem? Realmente não tem significado nada, nenhum. Mas às vezes tem área da tua vida que está fechada. Aleluia. Que o diabo já trancou e você não consegue mais ter alegria, ter paz, ter prosperidade. Você luta tanto e você já não consegue ter paz no seu casamento, com a tua esposa. Alguma área da tua vida está fechada. E através desse propósito, Deus ele vai abrir. E você vai começar a prosperar de uma forma sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Quando eu falo prosperar, não é somente na área financeira, não. É em todas as áreas, é na tua família, no seu trabalho, é em todo lugar você vai ter um tempo de prosperidade, porque Deus ele vai abrir, em nome de Jesus, amém? Então, quarta-feira, passa lá a chave, passa lá, pastora Marlene. A pastora Marlene vai passar, é na quarta-feira. Bastante gente já pegou, né? Mas quem não pegou, pega aí em nome de Jesus. Quarta-feira vai ser forte. O altar é nosso, irmãos. Eu marquei aqui, ó. O altar é nosso. Primeiro, conserto. Temos que nos consertar diante de Deus. Tira isso do seu coração. Eu sou o melhor. Eu posso todas as coisas. Eu sou o mais inteligente. Eu sou tudo. Não, você não é nada. Aleluia. Segundo, que eu marquei aqui, sacrifício. Amém? Ore a Deus, jejua, medita mais, tem uma vida de consagração. Amém? Terceira coisa que eu coloquei aqui, fogo. Na onde tem fogo, o inimigo não fica. Como que esse fogo você vai trazer para a tua vida? É buscando, é orando, acreditando em nome de Jesus. Todo mundo? Glória a Deus. Tá a minha aqui. Dá a senhora uma para mim? Isso. Em nome de Jesus. Abençoado. Tá? Então quarta-feira vai ser a primeira unção nessa chave. Tá? Nesse propósito. Em nome de Jesus. Cadê o Juninho? Ju? Amém, queridos? Eu vou colocar em PDF lá no grupo. Tá? Dessa forma que o pastor ministrou aqui. Na hora que você for dormir, pega lá e vai meditando. Aí ali mesmo, na hora que você estiver quietinho no seu quarto meditando, o Espírito Santo devagarzinho, ele vai te mostrando aonde precisa ser consertado em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, quero orar mais uma vez. Fecha mais uma vez, meu irmão.
coração, eu quero orar. Oh, Senhor Jesus, como é bom vir na tua casa, ouvir a sua voz, Pai. Pai, como é bom estar na sua presença e se sentir amado, Pai. O que adianta pular, falar em línguas, orar, mas se não tiver amor, nada disso vale a pena. Amados, não é o pastor Márcio que está dizendo isso, é a palavra do Senhor. Lá em 1 Coríntios diz que o amor é o fruto, é o primeiro fruto do Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai abençoando cada vida, vai abençoando cada família, Pai. Pai, eu não sei na onde o diabo tem lutado, qual área que ele tem lutado na vida dele, na vida dela, meu Deus. Mas eu repreendo, paraliso toda a tua ação miserável. Nessa vida você não vai tocar, nessa casa você não vai tocar. Eu dou uma ordem a você agora. Pega toda a tua trouxa, tudo que não presta agora, bata em retirada. Você que está esperando ele chegar na casa, ela chegar na casa, nós repreendemos agora. Saia do quarto, saia dessa cama, desse casal que está trazendo um esfriamento entre o casal. Eu te repreendo agora. Saia desse quarto, saia da cozinha, da sala, saia do quintal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diabo, você não tem força para ficar na vida deste homem, na vida dessa mulher, porque neste momento eu me coloco na frente dessa batalha, como ministro da palavra do Senhor Jesus. Eu me coloco na frente dele, na frente dela, na vida, na casa, na família. Você não vai tocar, porque eu dou uma ordem para você pegar tudo, toda doença, todo vício, toda perturbação maligna, tudo aquilo que essa pessoa fica maquinando na mente. Tem pessoa que fica maquinando a maldade todos os dias na mente. Eu te repreendo para isso, em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa casa hoje vai ter um pedaço no céu, em nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O Senhor tem visto, Pai, as lágrimas dessa mãe, desse pai, dessa esposa, desse esposo. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novo tempo para a vida, para a casa, para o trabalho, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Não tem força. Ele é derrotado, irmãos. Aleluia. Ele tem força quando o altar está quebrado. Ele tem força quando o altar está trincado. Mas quando o altar está consertado, ele não tem força e autoridade para tocar na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas quando tem um trinquinho, ele entra, ele destrói. Pai, eu estou te buscando. Conserta. Conserta enquanto é tempo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos para casa? Amados, você que está em casa através da live, está na rádio hoje? Hoje não, rádio não. Você que está através da live, que Deus te abençoe. Quarta-feira eu quero te conhecer. Pastor, eu quero que o senhor venha na minha casa fazer uma visita. Me chama. Vai eu e a pastora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tem uma visita para a semana, né, pastor Dutra? Para ir lá. Tá, já, né? Acertando lá com a cabeça, né? É isso que não para.